A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-a-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E mais adiante, se a gente for ler, diz que o homem, louvado seja Deus, aqui no 26 diz que o homem que não ouve a palavra do Senhor, seja um homem insensato, que edificou a casa na areia, veio a chuva, o vento forte e a derribou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a importância, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou esta parábola: aquele que escuta e pratica a palavra do Senhor é semelhante a um homem que construiu uma casa na rocha, que vê os ventos, vê a tempestade e não caiu. Louvado seja o nome do Senhor. A importância de nós, louvado seja o nome do Senhor, estamos edificados na palavra, estamos edificados no Senhor Jesus, porque vem os ventos, vem a tempestade, vem a luta, vem as perseguições, mas nós não cairemos. Louvado seja o nome do Senhor, porque todavia a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, no Senhor Todo-Poderoso, que é a nossa rocha firme, é a nossa fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 26 vai dizer que o homem insensato, ele era insensato e fez a sua casa, louvado seja o nome do Senhor, sobre a areia, edificada na areia, porém vê os ventos, vê a tempestade e a levou, a derrubou. Este é o homem que ouve a palavra do Senhor e não a pratica. Esse é, louvado seja o nome do Senhor, que edificou a sua casa na areia. Aqueles que muitos ouvem a palavra do Senhor, mas não a guardam em seu coração, não a praticam. Louvado seja o nome do Senhor. Vem o vento, vem a tempestade, a perseguição, e ele desmorona, entrega os pontos. Muitos, louvado seja o nome do Senhor, se volta contra o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, por rebeldia, por desobediência à palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que todavia eu e você seja esse homem, louvado seja o nome do Senhor, que edificou a casa sobre a rocha. Edifique a sua casa sobre a rocha, edifique a sua família sobre a rocha, edifique seus sonhos sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso escudo, a nossa proteção, nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Que todavia nós devemos ser prudentes, que nós devemos ser sábios. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor, peça a graça ao Senhor, peça a sabedoria. Senhor, como me convém orar, Senhor, como me convém pedir, Senhor Jesus. O Senhor te dá a graça, Ele te dá o entendimento, como nós devemos pedir. Louvado seja o nome do Senhor, como nós devemos orar na presença dEle, como nós devemos se comportar, como nós devemos viver na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra de ensinamento para mim, para você neste dia, meu amado, que nós devemos edificar a nossa casa, a nossa rocha, a nossa família, todos os nossos projetos, principalmente a nossa vida na rocha que é o Senhor Jesus. Ele sim tem alegria verdadeira para mim, para você. Ele tem salvação, ele tem refúgio, ele tem vitória para o seu povo, para mim, para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja esse homem insensato, não seja a mulher insensata, minha amada, que edificou a casa sobre a areia, que veio os ventos, veio a tempestade e a levou. Edifique a sua vida sobre o Senhor Jesus, entregue a sua vida, se renda ao Senhor Jesus. Por muitas vezes o Senhor tem te chamado, por muitas vezes você tem ouvido a palavra do Senhor e toca no seu coração, mas você está se fazendo aqui como esse homem sensato. Você até ouve, até gosta da palavra, mas não deixe ela transbordar e fazer morada na tua vida. Aí vai vir as tempestades, as perseguições, e você se dá as dores, a depressão, a perseguição, o inimigo fica te atribulando porque você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus.
você não entregou verdadeiramente, Senhor, eu quero te servir, eis-me aqui, Senhor. Me faça uma nova criatura na tua presença, louvado seja o nome do Senhor. É necessário que nós venhamos edificar a nossa vida na presença do Senhor. É necessário que eu e você, meus amados, todos os dias edificamos a nossa fé na rocha, a nossa confiança que é o Senhor Jesus, amém? Guarde essa palavra no seu coração, seja um homem, louvado seja Deus, e uma mulher sábia, seja uma mulher e um homem de Deus sábio, louvado seja Deus. Peça sabedoria ao Senhor, que o Senhor vai te dar, amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Levante sua mão, feche seus olhos. Deus amado e Deus querido, toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Estamos aqui na tua presença. Recebe, meu Senhor Jesus, o nosso coração, a nossa oração agora, meu Senhor. Que o Senhor venha dar refrigério aos corações que estão aflitos, os corações que estão atribulados, os corações que estão pensativos, Senhor. Aqueles corações, Senhor, que estão cogitando em dois pensamentos, Senhor. Muitas pessoas querem te servir, querem te buscar, mas estão sem força, Senhor. Deus, tira toda, Senhor Jesus, toda angústia do seu coração, Senhor, toda dúvida, que eles venham te servir em espírito e em verdade, Senhor. Dá refrigério, dá força a esta alma agora, Senhor. Levanta, que a tua palavra, Senhor, seja, Senhor Jesus, luz na vida delas, que elas sejam como esse homem prudente, Senhor, que edificou a casa sobre a rocha, que o Senhor deu vitória, veio vezes de tempestade e não caiu, Senhor, nos sustenta na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Se esta palavra edificou a sua vida, curta, compartilhe com mais pessoas, compartilhe para a família, seus amigos que estão precisando ouvir esta palavra. Que o Senhor vos abençoe, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.